Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar a nossa segunda aula e nós vamos falar um pouco sobre os aspectos clínicos funcionais dos pacientes amputados em diferentes níveis de amputação, tá? Então vamos começar. Apenas para uma questão de reflexão, não é? Então na aula passada nós tivemos uma discussão um pouco sobre as questões epidemiológicas relacionadas aos pacientes amputados. Demos aí uma abrangência, uma abordada nos pacientes com disfunções traumáticas, congênitas e também vasculares e a questão relacionada ao pé diabético. Em relação ao paciente amputado, não é? Uma questão para nós refletirmos. Em que momento essa reabilitação do paciente ela se inicia, né? Então, quando que nós, né, pensando na reabilitação, como fisioterapeutas, pensando no paciente de modo geral, pensando que ele tem que passar por diversos processos, quando que a reabilitação dele realmente ela se inicia? A gente vai discutir um pouco sobre isso aqui também. A cirurgia tem alguma relação com a sua reabilitação? E o nível de amputação, ele afeta a reabilitação desses pacientes? Então, essas questões são questões importantes para a nossa reflexão e a gente vai discutir um pouco disso ao longo da aula. Então, nesse slide, nós apresentamos aqui os níveis de amputações do membro superior e também do membro inferior. Então, como eu falei para vocês na aula passada, na primeira aula, nós vamos dar um pouco mais de ênfase para as amputações de membro inferior, tá? Por uma questão de prevalência, de uso, de demanda, do que a gente vê mais na clínica. Mas aqui a gente pode ver todos os níveis de amputação também relacionados ao membro superior, tá? Então, as amputações, elas vão ter mais ou menos o mesmo padrão. Então, a gente tem que considerar as amputações que acontecem nas articulações, e toda vez que nós falarmos de amputações no nível da articulação, nós vamos considerar a desarticulação e as amputações que acontecem no próprio segmento ósseo, onde são feitas as osteotomias, né? Então, aí são as amputações, elas são nomeadas pelo osso, né? Então, lá no membro superior, nós temos lá a desarticulação escápulo-torácica, de cima para baixo, né? Então, desarticulação escápulo-torácica, a desarticulação da glenomeral, a amputação transhumeral, desarticulação do cotovelo, as amputações transradiais, as desarticulações do punho, as amputações transmetacárpicas, as desarticulações, né, metacarpofalangianas e as interfalangianas e, eventualmente, as amputações interfalangianas mesmo, né? No membro inferior é a mesma coisa, né? De cima para baixo, começa lá na cintura pélvica. Então, com a desarticulação da sacroiliaca, né? Então é uma hemipelvectomia, onde o sujeito ele retirou uma pelve, né? E aí, se a gente lembrar da pelve, ela é composta por dois ossos ilíacos mais o sacro. Então a gente tem duas articulações sacroiliacas e aí, quando se desarticula uma das articulações, você tem uma hemipelvectomia, tá? Dali para baixo, desarticulação do quadril, as amputações transfemorais, as desarticulações do joelho, as amputações transtibiais e depois as amputações parciais do pé, tá? Nessa aula a gente vai dar mais ênfase às amputações parciais do pé e na aula seguinte as amputações acima, de transtibiais para cima, ok? Então, existe uma grande diferença em relação aos níveis de amputação, porque em alguns níveis você pode ter maior possibilidade de descarga de peso do que outros. Alguns níveis de amputação podem levar a mais desconfortos em relação à descarga de peso do que outros, tá? E a gente vai discutir um pouco sobre isso. Então, na aula de hoje nós vamos especificar um pouco mais os níveis de amputação parciais do pé. Sainz, Chopard, Lisfranc, Pirogoff, um pouquinho do Boyd também, tá? Então, na aula passada nós falamos um pouco sobre
a questão dos níveis de amputação e das etiologias, né? E a relação com a idade também. Considerando os níveis de amputações no membro inferior, né, de todos os níveis de amputação no membro inferior, os níveis mais comuns são transfemoral e transtibial, né, comparado com os demais. Em relação à idade, né, a gente pode ver que nessa tabela você tem os pacientes que são amputados de origem traumática, eles são mais jovens. E os pacientes que são amputados por desordens vasculares são mais idosos. Então, segue um pouco do que a gente comentou no final da aula passada também. Então, a questão funcional ela é bastante importante, porque esses pacientes eles têm que deambular, né? E aí, você tem uma taxa de mortalidade mais acentuada para os pacientes que não deambulam, né? Então, a gente sempre tem que pensar na reabilitação de modo do início ao fim. E o início, naquela pergunta que nós conversamos no começo da aula, a reabilitação desse paciente já inicia, quando possível, no pré-operatório, mas o procedimento cirúrgico tem uma importância muito grande também na reabilitação, porque o cirurgião ortopédico, né, especialista, que vai fazer as amputações, no passado remoto, ele queria salvar o membro de qualquer maneira, né? Então, não importando muito o nível, não importando muito se esse paciente vai ser bem adaptado a uma prótese e tudo. E nas últimas décadas, o pensamento do cirurgião também mudou, né? O conhecimento do cirurgião também mudou em relação à amputação. Então, hoje, eles têm uma preocupação muito grande, não apenas em salvar o maior comprimento do membro, óbvio, mas também verificar se aquela cirurgia vai ter uma condição adequada para esse paciente no pós-operatório, em relação ao cuidado aos tecidos moles, em relação ao nível de amputação, em relação à descarga de peso também, né? Então, esses pacientes, nesse trabalho, mostram uma diminuição de aproximadamente 15% da sobrevida nos pacientes que não deambulam após 1 ano da amputação. Então, o nível de atividade é bastante importante para a manutenção da vida desses pacientes. E aí, nesse outro trabalho publicado em 2004, ele fala um pouco dessas questões relacionadas às questões psicossociais também que podem afetar esses pacientes. Então, os pacientes amputados, eles são pacientes que, dependendo da sua condição, podem, alguns, ter um desenvolvimento muito bom em relação à sua reabilitação, mas outros serem abalados pela própria condição da amputação, né? Então, esses pacientes eles apresentam ansiedade, depressão até 2 anos após a amputação, apresentam desconforto social, ansiedade, que podem levar à restrição da atividade física, ao convívio social. Então, esses aspectos psicossociais também são importantes, né? Então, isso interfere também até do nível da sua amputação, né? Então, os pacientes, por exemplo, tem pacientes amputados que eles amputaram algum segmento do membro inferior, eles nunca usaram uma bermuda, né? Então, isso, psicologicamente, esse paciente é muito complicado. Às vezes ele vai na praia de calça, né? Então, isso acontece. E tem outros pacientes que não têm nenhum tipo de problema. Tem paciente que é amputado do membro superior que se sente muito abalado psicologicamente, porque ele vai cumprimentar uma pessoa, ele não consegue cumprimentar, porque a mão fica muito mais exposta, o membro inferior não fica tão exposto assim, né? Então, essas questões psicológicas são bastante importantes. Então, será que teria alguns critérios para esses pacientes também terem uma condição melhor na sua reabilitação? A gente não pode deixar de abordar um pouco isso. E isso é importante para o fisioterapeuta, ele entender todo o processo de reabilitação, tá? Desde da amputação até a fase de protetização. Então, o tempo de amputação ajuda também nesse paciente, porque você tem tempo, ele tem tempo para poder aprender, ser educado em relação a isso, melhor suporte social, a satisfação com a prótese. Então, esses pacientes também podem ficar mais abalados psicologicamente se eles não têm uma prótese que é bem adaptada a eles, né? Então, algumas questões relacionadas a comportamento, né? Algumas crenças, pensamentos também
de uma forma mais positiva também podem favorecer esses pacientes, e também a questão da dor, né? Então, não adianta esses pacientes também você trabalhar a parte de educação psicológica e tudo mais com esses pacientes, mas se ele tem uma percepção que podem também aumentar o nível de dor deles. Então, a gente discute bastante aqui na pós-graduação a questão também da percepção de dor, né? Então, às vezes, a dor do paciente também não está lá no tecido, né? Então, ela está potencializada, né, por alterações do sistema nervoso central. Isso também pode acontecer com os pacientes que são amputados, né? Além disso, nós temos pacientes que apresentam aí dores fantasmas, que também podem afetar de uma forma negativa, dependendo da intensidade da dor e como esse manejo da dor ele é desenvolvido, e pode afetar negativamente esses pacientes. Nessa parte, a professora Karina vai falar muito bem para vocês no módulo aqui de amputados. Então, apenas com um breve histórico aí para lembrar um pouco das próteses, nós temos datas aí de amputações, né, de 4.900 anos antes de Cristo, né? Então, tem aí trabalho mostrando datas de amputação de 6.000 anos antes de Cristo, que no caso aqui seria uma parte do úmero. Então, em 1760, né, as amputações elas aconteciam por punição, né, o famoso Código de Hammurabi, né, olho por olho, dente por dente. Pegou, roubou alguma coisa, corta a mão. Então, é uma punição. Então, um outro relato do soldado Egesistratos, né, 484 anos antes de Cristo, que ele foi capturado, ficou no calabouço, ele ficou preso, ele amputou a própria perna para poder escapar das correntes. E aí alguns dados relacionados ao uso até de cannabis sativa 5.000 anos antes de Cristo para controlar um pouco essas questões das dores. E uma curiosidade que eu coloquei aqui para vocês na aula, que também favoreceu bastante a sobrevida e a qualidade da cirurgia de amputação, porque com o desenvolvimento, com o aprimoramento das técnicas antissépticas, né, então você reduz bastante o nível de infecção, e aí a sobrevida desses pacientes aumenta bastante. Quem introduziu isso foi Joseph Lister, né, que ele foi estudante e genro de James Syme, que também foi um cirurgião ortopédico que descreveu o nível de amputação na articulação do tornozelo, né? Ele leva o seu nome, né? E Joseph Lister, apenas como uma curiosidade, ele foi o motivador da nomenclatura do nome daquele enxaguatório bucal famoso, né? Que foi desenvolvido por Joseph Lawrence. Então, o nome Lister remete ao nome daquele enxaguatório bucal, né? Foi por causa dele que ele recebeu esse nome. Apenas uma curiosidade. Bom, vamos falar um pouco dos aspectos funcionais dos pacientes amputados. Parciais de pé. Nessa aula é para a gente falar um pouco sobre as amputações parciais de pé. Então, nas amputações parciais de pé, né, vamos começar, que de modo geral, vocês vão ver na literatura como minor amputation. Então, são pequenas amputações, né? Acima do tornozelo são as grandes amputações e abaixo do tornozelo as pequenas amputações. Então, vamos começar falando um pouco das interfalangianas e as metatarsofalangianas. Então, em relação às interfalangianas e metatarsofalangianas, elas podem acontecer por problemas vasculares, como nós colocamos, mas também pode acontecer por problemas traumáticos, né? Então, via de regra, quando ela acontece de uma forma isolada, né, com exceção do hálux, não vai ter muito problema para o paciente. Quando envolve o hálux, é mais importante e pode alterar um pouco mais a fase de apoio da marcha, a fase de apoio final da marcha, porque o hálux ele o último contato do pé no solo, né? Então isso pode afetar um pouco a fase final da marcha, mas via de regra não vai ter muitas alterações para esses pacientes, e há como tem palmilhas que tentam restabelecer um pouco mais feitas de fibra de carbono para tentar restabelecer um pouco mais esse contato perdido do hálux, tá? Então, funcionalmente, ele não é tão afetado assim. Então,
As interfalangianas e as metatarsofalangianas, né, então, se elas não são muito acompanhadas, então, como nesse caso, esse paciente também, que é paciente diabético, e aí sofreu uma ferida e evoluiu, não tratou, ela vai evoluindo e a partir de um tratamento inadequado das lesões mais distais, elas vão evoluindo mais proximalmente, um tratamento não satisfatório de uma lesão, de uma úlcera numa falange, pode evoluir com infecção mais proximal e esse paciente ser submetido a amputações mais proximais por conta disso, né? Então, você vê pacientes que acabam começando uma lesão na extremidade da falange e essa lesão ela não é tratada, ela se infecciona, ela evolui proximalmente e esse paciente tem que fazer uma amputação parcial do pé, né? Então aqui ele vai ser submetido a uma amputação mais proximal, ou Chopard ou Lisfranc, por exemplo, né? Então, o nível mais proximal das desarticulações metatarsofalangianas seria as amputações transmetatársicas e as amputações no nível da desarticulação tarso-metatarso, né, que é o que corresponde ao nível da amputação de Lisfranc. Então, o que corresponde à amputação de Lisfranc? Seria uma desarticulação tarso-metatarso, tá? Então, o nível dos cuboides com os metatarsos e o nível dos cuneiformes com os metatarsos e do cuboide com o quarto e o quinto metatarso também, tá? Então, aqui seria o nível de Lisfranc. Então, uma coisa que é importante a gente considerar é que na cirurgia os ossos, eles vão ser, aqui é uma desarticulação, né? A sutura, ela tende a ficar mais na região dorsal, porque esses pacientes, eles vão pisar, então a descarga de peso é permitida nesse nível de amputação, né? A amputação do retropé também é permitida a descarga de peso, Symes é permitida a descarga de peso, então não vai ter muito problema em relação à descarga de peso desse paciente, mesmo sem a prótese, tá? Então, a sutura fica mais na região dorsal e os músculos, eles são reinseridos nos ossos do tarso, nos ossos remanescentes, né? Então, lembra que nas amputações, né, como essa região posterior, nas amputações parciais, a musculatura posterior vai permanecer íntegra, que é a do tríceps sural, esses pacientes, e a articulação também tibio-talar vai permanecer preservada, então esses pacientes tendem a apresentar uma deformidade, que é uma deformidade de inflexão plantar, não é? Então, é importante você avaliar essa condição, porque a tensão do músculo tríceps sural é maior do que os músculos dorsiflexores, porque eles foram seccionados, e esses pacientes tendem a ficar com uma posição de flexão plantar, que às vezes pode dificultar um pouco mais a reabilitação, tá? Então você pode fazer uma avaliação disso com movimento fisiológico passivo rapidamente. Aqui a gente tem as amputações transmetatarsianas para ilustrar, então veja que a cicatriz ela fica na região mais dorsal, então aqui é um pós-operatório imediato, aqui é um pós-operatório já tardio, né? Então esse é um paciente com amputação transmetatársica, que ele não tem mais dorsiflexão do que isso. Então veja, a amplitude de movimento desse paciente é uma amplitude de movimento limitada para a dorsiflexão, né? Por que ele não consegue ir mais para a dorsiflexão? Porque ele tem um encurtamento severo do tríceps sural e também de tecidos periarticulares, cápsula articular e ligamentos, né? Então, esse paciente ficou sem tratar por muito tempo, ele amputou não só esse segmento, mas amputou outros segmentos também, mas ele apresenta uma limitação, não é? O nível de amputação transmetatársica, Lisfranc, ele não causa
uma limitação da dorsiflexão? Porque a articulação tibio-talar está preservada, né? Então, esse paciente, ele deveria ter mais dorsiflexão. Ele não tem porque ele houve um encurtamento muscular severo, ficou com uma contratura muscular do tríceps e uma deformidade articular que foi tratada por diferentes sessões de fisioterapia. Então, aqui para mostrar a amputação de Lisfranc, né? Então você tem aí problemas de gangrena, necrose, lesões causadas pelo frio, não é? Então começam lá nas extremidades e aí esses pacientes eles acabam sendo esses tecidos são totalmente necrosados, não tem mais vitalidade, aí o cirurgião ele vai optando por subir um pouco mais o nível, tá? Então aqui são alguns exemplos. Então na cirurgia você vê cirurgias, as incisões elas são comuns, né? Transmetatarsica, Lisfranc, essa cirurgia, essa incisão em boca de peixe. Há o pós-operatório imediato e o pós-operatório depois de 10 semanas. Então, esses pacientes eles conseguem deambular sem a prótese ainda. Eles vão precisar de próteses adaptadas para esse nível de amputação. Mas eles conseguem deambular sem problema nenhum. Né? Então, onde vai começar a acontecer um pouco mais de alteração funcional desses pacientes sem a prótese, né? Nas amputações de Symes para cima, né? Que aí você tem uma diferença de comprimento de membros inferiores. Então, aqui eu coloquei para vocês um quiz, uma pergunta, né? Então, e aí? Consegue diferenciar quais os níveis de amputação nas imagens abaixo? Qual seria esse nível de amputação? Aqui, qual seria esse nível de amputação? E aí lembrar, né, qual que é a deformidade articular mais comum nas amputações parciais de pé, tá bom? Depois vocês dão um pause no vídeo, volta e aí vocês tentem responder essas questões aí que tá facinho, nada muito complicado. Aqui nas amputações de Chopard, né, então nas imagens, né, a gente pode ver aqui na imagem da esquerda, então a amputação de Chopard ela é considerada a amputação do retropé, né? Então nessa imagem aqui da direita, no canto inferior direito, a gente pode ver que Lisfranc ela estaria no nível da desarticulação tarso-metatarso, né? Os ossos do tarso com os metatarsos. Chopard é no nível só vai preservar o talos e calcâneo, ou seja, é uma desarticulação no nível talonavicular e calcâneo cuboídea. Então, o nível da amputação de Chopard é esse, tá? Nessa imagem, a gente pode ver que o calcâneo remanescente, né? Então, você vê aqui uma pequena proeminência óssea no calcâneo, o cirurgião também ele tem que trabalhar algumas proeminências ósseas que são remanescentes para a cirurgia, porque vai incomodar muito esse paciente na reabilitação, né? Então você vê que há um tratamento ósseo para que esse osso não incomode depois que esse paciente receber descarga de peso, porque ele pode se incomodar e não conseguir deambular exatamente por isso e tem que ser submetido a uma nova cirurgia de amputação, tá? Então aqui a imagem de um paciente com a articulação tibio-talar, né? Desse lado esquerdo aqui é anterior, desse lado direito aqui é posterior, aqui está o calcâneo, aqui está o talos, a articulação subtalar e a articulação tibio-talar, né? Então, aqui ilustrando então a radiografia de um paciente com amputação no nível Chopard. Então veja que toda a região, né, plantar vai ser preservada, a cicatriz na região mais anterior, para permitir que esse paciente tenha uma deambulação, descarga de peso também, tá? Bom, amputação no nível Syme e nível Boyd, né? Então nós estamos falando de amputações no nível da desarticulação. Também pode acontecer quando esses pacientes apresentam lesões vasculares, infecciosas, esses níveis vão subindo, não é possível tratar ou não há retalho por conta de lesões traumáticas, esses pacientes eles vão ser submetidos a amputações mais proximais, tá? Então aqui é no caso de uma patologia, esse paciente apresenta uma deficiência fibular, então
também é uma deficiência congênita, ele pode ser submetido a um tratamento operatório, tá? Aqui ilustrando um paciente com amputação do nível Syme. Então, a amputação do nível Syme é no nível da desarticulação do tornozelo, e do nível Boyd, esse paciente ele é submetido aqui. Esse paciente ele é submetido a uma osteotomia no calcâneo, né? Preserva um pouco mais o comprimento do membro inferior. Então, aqui são amputações parciais do pé, né? Então, aqui ilustrando aquele paciente com nível Chopard. Bom, é isso, pessoal. Então, discutimos hoje alguns aspectos que são clínico-funcionais das amputações parciais do pé. É importante lembrar que esses pacientes eles vão necessitar de próteses que são adaptadas para esses níveis de amputação. Via de regra, eles vão apresentar maiores alterações na marcha, na fase final da marcha, e também, quanto mais proximal forem os níveis de amputação, porque eles vão perder toda a parte do antepé, e devem ser acompanhados desde o início do pós-operatório, tá bom? Então, controle de edema, controle da adesão da cicatriz, a força, amplitude de movimento, tudo isso que vocês vão ver no pós-operatório já deve se iniciar como tratamento, pensando nas condições clínicas desse paciente, tudo bem? Então, nossa aula é essa, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço!